O pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. A via rápida para a condenação eterna. Se você está com dúvida se cometeu este pecado, assista esse vídeo até o final. Meu nome é Tiago Nice e você está no canal Ler e Praticar, canal que traz conhecimentos bíblicos para o seu desenvolvimento pessoal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixe o seu curtir. Ter dúvida se cometeu o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo é uma questão que tem deixado muitas pessoas atormentadas. Mas para entender melhor o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo e se uma pessoa cometeu este pecado, precisamos analisar o texto e o contexto de Mateus capítulo 12, versículo do 22 ao 32, que é bem específico sobre este assunto, que diz: Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, de modo que o mudo falava e via. E toda a multidão, maravilhada, dizia: É este porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, disseram: Este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo é devastado. Toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Ora, se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulso os vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, logo é chegado a vós o reino de Deus. Ou, como pode alguém entrar na casa do valente, roubar-lhe os bens, se primeiro não amarrar o valente, e então lhe saquear a casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no vindouro. Vamos analisar o texto até o ponto em que Jesus denuncia o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo e anuncia a condenação para quem comete este pecado. Nos versículos 22 e 23, a Bíblia diz que trouxeram-lhe um endemoniado cego e mudo e Jesus o curou. E a multidão, maravilhada, se perguntava: será este o filho de Davi? E no versículo 24, o texto diz que os fariseus, ouvindo estas palavras da multidão, por inveja e ciúme, falaram conscientemente que Jesus expulsa os demônios pelo poder do demônio. É quando Jesus inicia sua defesa, que no texto diz que vai do versículo 25 ao 32, mas o ponto central de sua defesa são nos versículos 31 e 32, quando Jesus denuncia o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo e anuncia a condenação para quem comete esse pecado. E no texto diz: Portanto vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no vindouro. Pois os fariseus falaram conscientemente e propositalmente que Jesus expulsava os demônios pelo poder do demônio. O texto é bem claro e específico. A blasfêmia contra o Espírito Santo é atribuir conscientemente e deliberadamente a Satanás e a seus demônios uma obra ou ação que o Espírito Santo realizou. Alguns creem que a blasfêmia contra o Espírito Santo é a incredulidade e a dureza de coração da pessoa que resiste ao chamado que o Espírito Santo faz ao arrependimento, o que não deixa de ser uma condenação para aquele que decide, até o fim de sua vida, não crer na obra redentora de Jesus Cristo e resistir ao chamado que o Espírito Santo faz para ele se arrepender dos seus pecados e ter a salvação, como está escrito em João 3,18, que diz: Quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Ou seja,
No pecado da incredulidade, a condenação não é instantânea. É preciso que a pessoa, até o fim de sua vida, em todo o seu percurso, decida não crer em Jesus Cristo e na sua obra redentora. Já no pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, a condenação é instantânea. Não há necessidade de esperar ainda a pessoa morrer para se concretizar. Não tem mais esperança, acabou. Ele perdeu a salvação porque blasfemou contra o Espírito Santo. Ele será incapaz de sentir qualquer remorso, arrependimento, angústia por ter tido errado ou pecado. Ele está insensível, completamente desligado da voz do Espírito Santo. E o que resta agora para esta pessoa é morrer e seguir a condenação eterna. E se você está em dúvida, preocupado, angustiado, se blasfemou contra o Espírito Santo ou não, acalme o seu coração, pois só o fato de você estar em dúvida, preocupado e com esta angústia, com remorso, se perguntando se blasfemou ou não contra o Espírito Santo, já mostra que você não blasfemou e o Espírito Santo está te chamando ao arrependimento e para você se reconciliar com Deus. E para não entrar novamente nesta situação de dúvida se blasfemou ou não contra o Espírito Santo e ficar com remorso, medo de ser condenado eternamente, tome muito cuidado no que fala, nos assuntos que envolvem o Espírito Santo, pois é o Espírito Santo quem chama todo o ser humano ao arrependimento. Ele é a parte sensível da Santa Trindade, que trata todos os dons, tudo que a igreja precisa e que todo ser humano precisa para se achegar a Deus. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Obrigado por ter assistido até o final. Se inscreve no canal, comenta, curte, compartilha esta mensagem com alguém que esteja precisando ouvir. E não esquece de ler e praticar.